enquanto quilombola também, né, é aprofundar sobre a presença, né, negra e quilombola, né, falar sobre a nossa ancestralidade, né, trazer uma educação, né, antirracista, né, trazer também para a gente a nossa cultura, né, o que que é territorialidade quilombola, né, trazer essa vivência, né, para o chão da escola. Então, É, tô... essa questão da identidade ela é importante porque quando nós sabemos quem nós somos, somos imparáveis, bastante, né? né? O importante é reconhecer essa identidade que a sociedade atual ela tenta apagar, né? Mas não, a nossa luta é essa. Somos todos seres humanos, mas sim com as Isso. suas individualidades, com as suas culturas, com as suas diferenças, que devem ser respeitadas e que fazem parte da nossa Constituição, né? E aplicar a lei, né? E Na aplicar a lei. verdade, tem mais de 20 anos que ela existe, né? E a gente tem um espaço para falar, né, agora. E eu acho que esse curso vai ser um momento legal na vida de todo mundo, né? Nós vamos ter surpresa, não Esperamos. posso contar as surpresas? Não, ainda não. Ah, então tá. Mas que são bem legais, são bem legais. Muito obrigada, Rosana. Selma Alves, Boa noite para todas. boa noite, O meu Selma. nome já sabe, né, que é Selma. Eu sou professora de História do Ensino Fundamental e sou apaixonada nesse tema. Eu sou uma admiradora de história, né, porque quando a gente estuda a história, principalmente do povo dos escravos, né, e isso é muito importante, os alunos conhecer também essa história, né, não só a gente, e passassem as diferenças, né, e respeitar cada um. E a É, expectativa é 100%, né? É querer melhorar cada dia mais. reconhecer que os escravizados, eles foram muito importantes para a construção do Brasil, né? E não, nós não podemos deixar que isso caia no esquecimento ou num simples tópico, né? É Porque, verdade. para além, não quero levantar uma pauta política aqui, mas é importante, sim, que a todo momento nós é importante trazer a memória do passado para que o passado tem que estar latente no presente. É isso. O passado eles têm que estar latente no presente. É verdade. E, e é isso. Só um momento que a Rosana levantou a mão. Pode falar, Rosana? Tainara, algumas pessoas não estão escutando. Pede para eles escrever no chat para nós aí o que, que eles querem. Se apresentar, não estão escutando, não estão conseguindo conversar, tá? Por isso que eles não estão te respondendo. Ah, tá. Uhum. Gente, quem estiver sem microfone, eu suponho que todos me ouvem, né? Quem estiver sem microfone, não tem problema. Eu peço que vocês só coloquem o nome aqui no chat para eu marcar aqui na lista de presença, tá certo? Mas, Rosana, todos estão me ouvindo. Só estão sem microfone, não é isso? Isso, estão te ouvindo. Tá, Exceto a maravilha. Maria Umbelina, que parece que não está escutando. Mas ela está vendo. Eu Uhum. acredito que deve ser alguma configuração do computador dela, Isso. né? E ela é a Mas, nossa gestora da Escola Quilombola. eita, coisa boa. Estou super ansiosa Hum, para o dia 4, né? Para a aula Tempo Campo, para conhecer vocês pessoalmente e a realidade de vocês, né? certinho. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu já me perdi também aqui na operação desse. Enfim, já falei com a Melânia. O Rui. O Rui é o seu esposo, né? E ele faz parte do curso? A Selma Alves foi o que eu falei agora há pouco, não foi? E a Foi Silvia. sim. Isso. A Silvia Raquel. Oi, tudo bem, Tainara? Boa noite. Bem, boa noite. Quais são suas expectativas? A minha expectativa é aprendizado, né? Que conhecimento para que possamos fazer aí um bom trabalho com nossos estudantes, né? É um prazer trabalhar na Escola Quilombola.
E esse curso, eu acredito que vai trazer expectativa, conhecimento, para que a gente possa fazer um trabalho de excelência com os nossos estudantes. De fato, precisamos sim. Muito obrigada. Suélio Araújo? Suélio? Victor Emanuel? Ah, sim, o Victor aqui. Bacana. Certo, não tem problema. O Victor está com problemas no áudio, mas deixou aqui a sua mensagem. Muito obrigada, Victor. Suélio, está podendo falar? Sim, professora. Uma boa noite a todos e todas. Meu nome é Suélio, eu sou de Iporá, interior de Goiás, e eu sou estudante aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, no campus de Iporá, e surgiu a oportunidade, eles divulgaram no site aqui do IF Goiano para fazer esse curso. Aí eu me interessei porque eu já tinha visitado um assentamento do MST lá próximo de Palmeiras, que fica perto do rio. Ele fica às margens do rio. E aí, quando surgiu a oportunidade de ser relacionado ao Quilombo, e o Quilombo ligado em Palmeiras, eu tomei a decisão de fazer, porque eu já tinha visitado esse assentamento, aí ficava mais fácil, se for possível o IF nos levar lá, para eu participar. Mas eu vi que vai ser possível a gente participar online também e acompanhar online, quem não puder ir pessoalmente. Mas eu estarei disponível para assistir às aulas, terça e quinta, e é um prazer conhecer vocês e a gente compartilhar conhecimento aqui. Um tema muito importante. É muito importante. É um tema caro, né? No sentido de importância. Muito obrigada, Suélio. E Adilson, seja bem-vindo. Eu vi que você entrou de novo. Você quer se apresentar? Ele deve estar com algum problema. Enfim, gente. Boa noite, tudo bem, Adilson? Boa noite, eu me chamo Adson e eu trabalho aqui na escola Quilombola de Palmeiras de Goiás, sou coordenador de turno aqui, e eu me interessei bastante pelo curso, né? Porque a escola é quilombola, então assim, atrai bastante pessoas, né? Então eu gostaria de aprender bastante aí. Verdade. E, assim, esse curso é para isso, para a gente estudar e para a gente compartilhar também, tá? Então, se vocês quiserem fazer suas intervenções, relatos de experiência, fiquem à vontade, tá certo? Muito obrigada, Adson. Sim, o Rui falou aqui, e eu não consigo ver quem é que está com a mão levantada, mas eu sei que tem alguém com a mão levantada, pode falar. Boa noite, meu nome é Kátia. Boa noite, Kátia. Eu cheguei um pouquinho atrasada, me desculpem. Hoje nós estamos fazendo o concurso de redação aqui no Colégio Quilombola. Olha, que legal. E qual é o tema? É sobre as redes sociais. Bacana. O uso do celular. O tema geral é... eu me esqueci agora. O pessoal está aplicando a redação ali, é um concurso municipal, estão organizando. Retornei ao Estado, eu retornei agora em agosto, eu estava há 4 anos de licença de aprimoramento, e retornei agora, estou no Colégio Quilombola, recebi o convite de participar do curso e muita expectativa. É um assunto que deve ser discutido, deve estar muito presente, né, nas nossas ações diárias, principalmente quando se fala de instituição pública. Verdade. Ainda mais na atualidade, né? É um tema muito valoroso para nós. Então, o que eu pensei de dinâmica? As aulas, né, começam das 7 às 9, pode acontecer, né, da gente não chegar até 9 horas,
a depender do nosso rendimento, e eu acredito que é importante para nós que a gente faça um intervalo de, no máximo, aí 10, estourando 15 minutos entre a primeira hora e a segunda hora, pode ser? Todos concordam com 10 minutos de intervalo? 10 é um tempo razoável? Ao longo do nosso curso, das nossas aulas, vocês podem falar que a gente tenta chegar num bem comum para todos, tá? Como eu parti do pressuposto, eu mais a Rosana, que vocês não teriam tempo para ler a leitura obrigatória, eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. Que seria aqui na unidade 1. Vocês estão vendo, né? Todos estão vendo? Estão vendo minha tela? Estão me ouvindo? Estão vendo? Ótimo, maravilha aqui. Eu preparei para vocês esse artigo de Petrônio Domingues. Ele é muito importante, ele é um pesquisador muito importante, estudioso também, sobre o movimento negro no Brasil. E aí ele tece alguns apontamentos, né? Essa leitura, ela é de extrema importância. Eu só vou ler aqui o começo para vocês ficarem aí com um gostinho de quero mais. A finalidade deste artigo é fazer alguns apontamentos acerca do tema subexplorado na historiografia brasileira, a trajetória do movimento negro organizado durante a República, com as etapas, os atores e suas propostas. Para tanto, amparar-se-á preferencialmente na produção intelectual das lideranças negras, José Correia Leite, Francisco Lucrécio, Abadias do Nascimento, que foi o nosso primeiro senador negro, né? Hamilton Cardoso, Lélia Gonzalez, dentre outras, por meio de depoimentos, memórias e textos ensaísticos. A ideia central é demonstrar que, em todo o período republicano, esse movimento vem empreendendo dinamicamente diversas estratégias de luta a favor da população negra. Deixa-me parar de compartilhar essa tela. A gente sabe que nada na nossa sociedade, nada é de mão beijada. Todas as conquistas de todos os povos, principalmente daqueles marginalizados, essas conquistas, elas acontecem através de luta, e de muita luta, né? Nenhum político olha para o andar de baixo e fala, vamos ajudá-lo. E o movimento negro, ele é importante para isso, porque é através dessa luta histórica, que não é de agora, né, que não é após a Lei 10.639, na verdade, a Lei 10.639 é um resultado da luta e das conquistas, né? Ela é uma conquista das lutas, como resultado das lutas bem anteriores, de séculos, do movimento negro. Então, eu deixo esse texto para vocês lerem, tá? E para isso, nesses 2 primeiros momentos, nós temos um documentário que eu quero passá-lo todo com vocês. Depois do documentário, a gente dá aquele intervalo de 10 minutos e aí a gente vai para outra parte da aula, beleza? Então, eu vou pedir para que vocês assistam a esse documentário. Só um momento que eu vou pegar aqui. O que eu quero que vocês observem nesse documentário? Assista ao vídeo lembrando do que já estudou. Todos nós temos conhecimento prévio, ou seja, é aquilo que a gente sabe, é aquilo que a gente aprendeu com as nossas vivências, né, antes de chegar aqui nesse ambiente. Todo mundo já ouviu falar de movimento negro, todo mundo já sabe o que é escravidão, né? Então, assim, nós temos esses conhecimentos prévios, eles são importantes para a nossa aula de agora, porque junto a eles nós vamos somar o nosso conhecimento acadêmico.
Então, é importante que vocês assistam a esse documentário, lembrando, né, baseando-se no conhecimento prévio de vocês e no que você já estudou sobre o movimento negro e a escravidão no Brasil. É importante que vocês prestem atenção aos principais momentos históricos, formas de resistência e experiência de quem viveu a escravidão. Observe os nomes, datas, localidades e fatos que chamem a atenção, e como as imagens e relatos reforçam ou complementam o que você já leu. Ao final desse documentário, nós vamos refletir sobre as conexões entre o documentário e o conhecimento prévio de vocês, uma vez que a gente ainda não teve tempo de ler esse texto, que é a leitura para agora, né, para essa aula, e pensando como essas estratégias de resistência daquela época influenciam nos movimentos negros, inclusive hoje, né? Como que lá atrás influenciou, como que eles lutaram e como que isso influenciou no comportamento do movimento negro de agora, tá certo? Então, eu vou passar aqui o documentário para vocês e eu peço que vocês assistam com cuidado, fazendo as anotações com bastante carinho, tá? Eu vou silenciar o meu microfone e vou compartilhar a tela. E depois eu silencio o meu microfone. Qualquer coisa, vocês me chamem, porque eu vou trocar de tela. E Rosana, qualquer coisa, você manda mensagem aqui no WhatsApp, tá certo? Muito tempo, o discurso vigente sobre o negro escravizado era esse discurso da passividade, da submissão, daquele ser naturalmente prestativo, talhado para o trabalho, antes da abolição. Esse era o discurso vigente. Isso faz parte de um processo de apagamento da contribuição, né, do papel dos negros nas lutas pela libertação. Os senhores de escravos dominam pela corrupção. Têm ao seu serviço ministros, juízes, legisladores, encaram-nos com soberba e reputam-se invencíveis. A luta promete ser renhida, mas eles hão de cair. Hão de cair, sim, e o dia da queda se aproxima. A corrupção é como pólvora. Se gasta, mas não se reproduz. Hão de cair porque a nação inteira vai se levantar. E no dia em que estivermos todos de pé, os ministros, os juízes, os legisladores estarão todos ao nosso lado. Os próprios senhores, na granja, na tenda, no Senado, onde entre anciãos venerandos têm infelizmente entrado alguns prevaricadores, os próprios senhores hão de apertar a mão ao liberto, nivelados pelo trabalho, pela honra, pela dignidade, pelo direito, pela liberdade, eles dirão como o imortal filósofo: se fosse possível saber o dia em que se fez o primeiro escravo, ele deveria ser de luto para a humanidade. E hoje a condição de escravos a gente pode transportá-la para outras situações, não é, que ainda tem aprisionado e tem impedido os cidadãos brasileiros de desfrutarem plenamente desta condição, da sua cidadania. O continente africano, ele é o berço da humanidade, né? Portanto, ele é o espaço mais antigo, né, das organizações sociais, né, dos Homo sapiens, né? Isso já diz muito, né? Mas, para além disso, eu acho que é importante ressaltar que a gente está falando de um continente cuja extensão territorial é de cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados.
não é? 30.370.000 quilômetros quadrados. Em comparação com o Brasil, por exemplo, o Brasil tem 8 milhões. Então, ou seja, toda essa extensão territorial imensa aponta, primeiro, evidentemente, para uma diversidade geográfica, para uma diversidade do meio. Não é? Então, no continente africano, nós temos das grandes florestas tropicais, não é? Aos desertos e às montanhas de gelo eterno. Dentro dessa extensão diversa, né, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista do meio ambiente, há, portanto, né, também uma grande diversidade social, cultural, política, linguística. É importante ressaltar que o continente africano ele não estava isolado antes do século XV. Não é? Há um contato intenso do continente africano, ou de várias sociedades da costa do Índico, não é? Com várias sociedades, né, do mundo, do Índico. Não é? Da mesma forma ocorre com o Mediterrâneo, não é? E da mesma forma ocorre com o mundo árabe muçulmano. Né, o historiador Alberto Costa Silva gosta muito de dizer, né, que o Saara, na verdade, é um oceano, né, ou seja, os caminhos do Saara, né, ligam sociedades da costa ocidental da África, da costa atlântica, né, ao mundo árabe muçulmano. Não é? Os portugueses, quando chegam na costa oriental da África, no século XVI, eles se espantam com as feitorias muçulmanas, chegam a proclamar, né, chegam a manifestar, né, a surpresa de que os infiéis chegaram primeiro. Eram centros urbanos, então o comércio funcionava, comércio inclusive de longa distância, com comércio de diferentes produtos, comércio de ouro, ou seja, a gente não está falando de uma África estática. Desde o século IX, passando pelo século XI, o século XIV, não é? As cidades-estados de Gal, não é? O grande império do Mali, não é? O Songhai, não é? Ao mesmo tempo você vai para a costa oriental, não é? E aí, inclusive, os portugueses se deparam, né? Quando eles chegam no século XVI, na costa oriental, naquilo que hoje é atual Moçambique, né? Com aquilo que era o final, a decadência do grande império do Monomotapa. Você tem vários agrupamentos políticos muito complexos que vão ser esses agrupamentos conhecidos pelos europeus a partir do século XV, quando, a partir das navegações da expansão ultramarina portuguesa, principalmente, os portugueses começam a costear a parte ocidental da costa africana, eles começam a ter acesso, a estabelecer relações com esses reinos. Então, quando os portugueses, eu estou falando dos portugueses porque foram esses os primeiros que se lançaram nessa expansão europeia em direção ao continente africano, mas quando eles tocam no continente, eles vão ter contato com sociedades complexas, administrativamente, politicamente, comercialmente. As relações eram relações entre reinos, não eram relações entre o reino de Portugal e a aldeia ou a comunidade, uma pequena comunidade, não, eram grandes territórios. Quando a gente fala sobre história da África, ou mesmo sobre África, as pessoas generalizam, né? E é muito difícil a gente ser um pesquisador sobre história da África. Todo africanista, ou enfim, toda pessoa que pesquisa a África, pesquisa especificamente alguma região dentro de algum contexto. Eu estudo a África Central no século XVII, né? Então, o que é a África Central? A África Central seria o que hoje, ou África Centro-Ocidental, seria o que hoje são os países de Angola, República do Congo e República Democrática do Congo. É essa região em que eu pesquiso. E aí essa região, no século XVII, ela é formada por diversos reinos, né? Então nós temos aí o reino do Congo, o reino do Ndongo, o reino de Kassange, o reino de Matamba, o reino de Benguela, enfim, nós temos diversos reinos. E esses reinos, eles estão em contato ou em conflito o tempo todo. Essa região da África Central é a região que mais exportava africanos. Então, de todos os navios negreiros que embarcam da costa africana para a costa americana de 1600 a 1699, mais da metade deles
são dessa região da África Central, mais da metade deles partem do porto de Luanda, partem de Angola, partem dessa região. Então, falar dessa região é também falar sobre a origem da população negra do Brasil, né? É falar sobre a origem da nossa diáspora. A gente tem uma presença banto que é muito maior, né? Porque eles chegaram primeiro e continuaram chegando em ondas até o final do tráfico. Desde 1530, são os primeiros registros, eles chega ondas, levas e levas e levas de grupos banto, embora de grupos bantos diferentes, que Congo, Kibundo, e de áreas diferentes da África. Então você tem essa presença banto praticamente de norte a sul do país. Mas aí você tem, já chegando no século XVIII, do século XVII, os iorubás e os fons, jeje, né, chamados mais de jeje no Brasil. Em menor número, porque começam a chegar bem depois. Mas você percebe que existem invariáveis civilizatórias, existem princípios civilizatórios comuns, que são princípios comuns a todas as populações tradicionais do continente africano. As presenças, as diferenças você encontra principalmente nos idiomas, algumas diferenças na forma como se relacionam com o sagrado, algumas diferenças em relação à forma como denominam suas divindades, né, denominam seu sagrado, mas muita coisa em comum na forma como se relacionam com o meio ambiente, na forma como se relaciona com a comunidade, na forma como relaciona com os seus, na forma como se relaciona com os mais velhos, com as crianças, né? São aquilo que a gente pode chamar de invariáveis civilizatórias entre todos esses povos. Agora, a presença do idioma, você encontra diferenças, né? Há uma predominância maior iorubá, obviamente, na Bahia. Jeje também está muito presente no interior da Bahia, além do Maranhão, de Pernambuco. E bantos você encontra de norte a sul do país, mas com muita força no Rio de Janeiro. Essas diferenças são mais nas formas idiomáticas e na forma e na relação com o sagrado. Mas na relação, digamos, da forma como enxergam o mundo, como se relacionam com o mundo, com as pessoas, com o meio ambiente, aí tem muita coisa em comum. Agora, aqui no Brasil sucedeu uma coisa muito curiosa. Esses africanos que eram libonos, nupês, iorubás, banhuns, iacas, caçanges, se transformavam em angolas, benguelas, moçambiques, cabindas, transformavam o nome do seu porto de marketing ou de captura. E porque no Brasil sucedeu algo muito curioso. Houve também uma migração interna. Houve um comércio de escravos e de homens livres em todo o território brasileiro. Um escravizado que havia banho, que havia chegado em São Luís, podia, meses depois ou anos depois, embarcar para a Bahia ou embarcar para Minas Gerais ou para o Rio de Janeiro. E vim para o interior a pé, conduzindo gado. Esses povos foram misturados, esses povos sofreram atos de violência, né? Então, esses povos, misturaram elementos culturais sem perder elementos que para eles são inegociáveis, né? Então, um exemplo clássico, se em África os povos iorubás entravam em guerra, em conflito com os povos fons, e se os povos fons tinham, né, uma lógica religiosa que era distinta dos povos iorubás, né, enquanto que os povos fons, né, têm um determinado arquétipo religioso,
os Yorubás têm os orixás, mas aqui eles se encontram, aqui eles se formam um complexo, né? Fon-Yorubá, ou um complexo que a gente chama aqui no Brasil de Jejinagô. E aí, aqui no Brasil, acontece um outro processo, que é quando essa influência Yorubá e Fon encontra também essa influência Kimbundu e Umbundo. O exemplo que eu sempre dou é a ideia do candomblé de Angola. Quer dizer, Angola não tem candomblé. Então, candomblé é Yorubá e Angola é essa herança Kimbundu. Então, o candomblé de Angola é justamente esse encontro entre as culturas Yorubás e as culturas Kimbundu e Umbundo, né, que vão se juntar ali, com uma palavra que existe em Bakongo, que é o candomblé, de onde vem o candomblé. Quando os europeus chegaram, eles encontraram, então, centros urbanos, né, e o Reino do Congo era um dos principais centros urbanos do sul do continente africano, né? Então a gente tem que ter um pouco dessa dimensão que os europeus dialogaram de reino para reino, de estado para estado, né? E o Reino do Congo era tão importante, se tornou tão importante, né, que o Congo tinha embaixadas em todo o continente, em todo o mundo. Haviam embaixadores do Congo em Portugal, haviam embaixadores do Congo também no Vaticano. Inclusive, o Reino do Congo mandou embaixadas aqui para o Brasil com presentes, né? Esses presentes, inclusive, estavam no Museu Nacional, que foi queimado, e grande parte desse acervo se perdeu. Então, o Reino do Congo era extremamente poderoso, extremamente rico, né? E os europeus dialogaram, interagiram com esses espaços urbanos, porque era justamente lá que são construídas as redes de comércio. Então, assim, os europeus construíram pouquíssimas rotas de comércio. Os europeus chegam no continente com estados fortes, estados centralizados, e esse processo de domínio que a Europa vai ter sobre o continente africano é um processo que vai aos poucos, durante 400, quase 500 anos, né, naquilo que um historiador africano, chama Joseph Kizerbo, chama de roedura, vai roendo como se fosse um rato, né, roendo ali, né, e vai conseguindo destruir essas estruturas. Houve uma hecatombe demográfica no continente africano ocasionado pela escravização, né? Qual é o perfil do africano que passa a ser escravizado pelos europeus? Né? São homens, né, em idade econômica, né, e com força física, né? Então, quando você tira do continente africano um grande contingente, um enorme contingente da força de trabalho de homens em situação econômica ativa, é claro que isso vai promover, além de uma hecatombe demográfica de forma rápida e imediata, você vai trazer impactos para o futuro, né? Ou seja, você vai trazer impactos em diferentes dimensões. Porque veio africano até do interior da África. A história de africanos, nós temos essas histórias incluídas, que narram como eles passaram meses ou anos caminhando até chegar no litoral, onde seriam embarcados nos navios negros. E essa foi a grande sangria africana. Aquela África não sangrou apenas mandando sua gente para a América. Ela sangrou também pela gente que se perdeu a caminho da América. E não só nos navios negreiros, mas também no périplo, no caminhar, no deslocar-se no continente africano antes de chegar aos pontos de embarque. O que a Europa precisa pensar, o que a Europa precisa imaginar são as políticas de reparação, né, que devem ser feitas em relação ao continente africano,
né, diante dessa hecatombe que ela promoveu em África. Um caso que foi muito importante, recente, foi a Namíbia ter ido à corte de Nova York, ou Washington, e pedir Nova York, e pedir reparação da escravidão da Alemanha pelos danos causados pela escravidão em que ocorreu naqueles. Foi um caso judicial. Conglomerado de universidades e pesquisadores chamado Voyages, anteriormente se chamava Slave Voyage, esse projeto. É um trabalho que vem acontecendo já há quase 20 anos, de recolha de informações sobre as viagens. Então, pensando em toda a dinâmica desse comércio e com fundos documentais de uma série de lugares, então todos os lugares que receberam e venderam pessoas, esses pesquisadores que são capitaneados por um grupo da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, começaram a levantar todas as viagens. Então, até o momento, eles foram atualizando, na verdade, ao longo desses últimos anos, o número total de pessoas que foram traficadas. E era um número bem menor a princípio, e com as pesquisas foi se chegando a esse total que é de mais quase 13 milhões de pessoas. Desse contingente todo de pessoas, a maior parte indubitavelmente vem para o Brasil. Mais de 9 milhões de indivíduos vêm para o Brasil e quase 9 milhões de indivíduos chegam, porque há essa comparação, esse trabalho consegue localizar números de pessoas que foram embarcadas e números de pessoas que foram desembarcadas. Então, há uma perda aí de quase 13% de pessoas no trajeto. Então, se estima que mais de 700 mil indivíduos tenham morrido, e aqui eu estou falando só do Brasil, mais de 700 mil indivíduos tenham falecido no trânsito, então, no Atlântico, nesse período de 1501 até 1879, salvo erro. Essa expansão europeia em direção ao continente africano em busca primeiro de ouro, porque a gente sempre fala desse contato, dessa presença europeia no continente africano em termos da mão de obra. Mas, primeiramente, eles foram até essas regiões tentando estabelecer relações comerciais por ouro. A partir de um determinado momento, sobretudo quando os europeus começam a estabelecer o sistema da plantation, da produção açucareira, aí o principal produto de interesse europeu na região muda. Deixa de ser o ouro e passa a ser os seres humanos, que é essa mão de obra, essa força de trabalho africana, que é trazida à força, acorrentada nos porões dos navios negreiros, para as Américas, para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Do ponto de vista da moral, primeiro a gente tem que lembrar das bulas católicas que permitiram a escravização tanto dos não cristãos, e aí incluem-se os muçulmanos, mas também os chamados pagãos, né? Então, são essas bulas, essas séries de bulas, sendo a mais importante, talvez, a Romanus Pontifex, que permite com que os portugueses, e são bulas direcionadas aos portugueses, especificamente porque eles estavam nesse processo de expansão, permite com que eles cativem ou capturem e escravizem as populações com as quais eles tiveram contato. A deserção pelo nosso clero do posto que o evangelho lhe marcou foi a mais vergonhosa possível. Ninguém o viu tomar parte dos escravos, fazer uso da religião para suavizar-lhes o cativeiro e para dizer a verdade moral aos senhores. Nenhum padre tentou nunca impedir um leilão de escravos, nem condenou o regime religioso das senzalas. A Igreja Católica, apesar do seu imenso poderio em um país ainda em grande parte fanatizado por ela, nunca, sublinhado, elevou no Brasil a voz em favor da emancipação. Então, aqui é uma relação de interdependência quase, né, entre direito e religião, sobretudo nesse momento do Brasil. Uma das justificativas para que a escravidão se mantesse nesse sistema de dominação de alguns homens sobre outros homens é justamente enxergar o escravizado como alguém necessariamente inferior, muitas vezes como alguém sem alma,
até. Partia-se do pressuposto de que o escravo não tinha alma, isso legitimava essa espécie de dominação sobre os escravizados pelos senhores de escravos, naturalmente superiores a eles, na perspectiva do período, né? Era assim que se lia, basicamente. A igreja acabou por legitimar essa perspectiva, reconhecendo a escravidão como uma possibilidade. A escravidão no Brasil ela foi bastante regulada pelas ordenações do reino, né? Aplicava-se aquelas determinações previstas na legislação portuguesa ao Brasil. Legitimavam o sistema escravista, não tratavam como um problema jurídico à época, embora a gente já vai ter certas críticas a esse sistema de próprios juristas do período. Um dos pontos mais significativos desse processo de escravidão é justamente a desumanização de negros, né? Essa negação da dignidade deles enquanto seres humanos por todo o sistema legal, e aí o sistema legal legitima uma série de opressões, né? Não há regime de opressão que se legitime sem o apoio do direito do judiciário. Isso é um ponto muito importante para a gente conseguir pensar o desenvolvimento da escravidão e até os reflexos mesmo disso até hoje. O Reino do Congo mandou cartas para o Reino de Portugal, explicando, olha, os comerciantes portugueses estão ampliando o seu raio de atuação, estão escravizando outros grupos, que são grupos aliados ao Reino do Congo, inclusive estão capturando congoleses, e isso não é correto. Ou seja, também na diplomacia, que é um outro aspecto importante, né, que as coisas não acontecem no continente africano só na guerra. A diplomacia funcionava intra-reinos africanos, mas também entre reinos africanos e reinos europeus. Desde 1570, né, os portugueses que se instalam, né, na região de Luanda, eles estão em conflito, acordo de paz. Conflito, acordo de paz. Com os diferentes soberanos do Nidongo, né, que se estabelecem nesse período. Né? Em dezembro de 1671, as tropas, né, portuguesas em Angola, elas conseguiram tomar a capital do Reino do Nidongo. Né? Elas tomaram a capital e o rei foi morto. Né? O rei foi morto e os portugueses eles aprisionaram os parentes mais próximos do rei. E essas pessoas elas foram deportadas para o Brasil e para Portugal. 14 parentes do rei do Nidongo são aprisionados. E o que a Silvia Lara mostra é que você tem uma discussão grande, né, no Conselho Ultramarino, que era para saber para onde é que essas pessoas iam ser levadas. Né? Então, uma das possibilidades, e de fato isso aconteceu, foi trazer essas pessoas para o Brasil, aqui da colônia, né, da América Portuguesa, não querem que essas pessoas permaneçam aqui. Né? E eles justificam ao Conselho Ultramarino da seguinte forma, né? Ou seja, era necessário que esses parentes do soberano do Nidongo saíssem aqui por causa da perturbação que eles poderiam causar. Seria importante evitar, não é, que essas pessoas permaneçam aqui, não é, porque elas poderiam querer fugir para os mocambos, não é, de onde conhecidos dos negros deles, não é, eles poderiam causar muitos prejuízos. Não é? Então, acho que esse evento é um evento importante porque ele atesta, então, não é, que as conexões centro-africanas, não é, ou seja, em Palmares, não é, ela se dava pela presença, não é, de pessoas que tinham vindo dessa região de Angola, né, em intenso conflito e batalhas, não é, entre portugueses, não é, e o Nidongo, não é, desde o final do século XVI, não é, mas que essas pessoas traziam consigo, não é, a sua língua, né, os seus referentes culturais, mas traziam consigo uma cultura política, não é? E traziam consigo
informações, né, sobre as coisas que estavam acontecendo dos dois lados, né, e as autoridades coloniais, né, na América Portuguesa, que muitas vezes eram as mesmas autoridades coloniais que estavam em Angola, porque esses administradores coloniais, eles circulavam, ou seja, eles estavam ora na América Portuguesa, ora, né, na conquista de Angola, ora na Índia, ou seja, eles sabiam exatamente, ou seja, de que essas conexões centro-africanas estavam dadas. Ou seja, então, a África, a história africana, o contexto africano, a política africana não estava apartada, né, da vida colonial. E os palmarinos não só sabiam disso, mas como, na verdade, vivenciavam isso. Não é? Um outro elemento importante, a gente se dá conta, né, de que o esforço de negociação de tratados de paz com Palmares é muito semelhante com os esforços de negociação de tratados de paz com Nidongo, por exemplo. Não é? Então, acho que esse é um jeito importante, né, de você chamar a atenção, né, ou seja, para o lugar que a África ocupa, então, numa história dos escravizados, na experiência dos escravizados. Né? Não era uma coisa assim, sabe, uma cultura genérica, não, era, na verdade, referenciais políticos muito vivos, né, e reconhecidos pelos contemporâneos. Chama mais atenção esses grandes fenômenos, esses grandes eventos, como, por exemplo, os quilombos. E Palmares talvez seja, no nosso caso, talvez não, é o nosso caso mais exemplar. Palmares é um problema que vai atravessar dois momentos. Primeiro, Palmares se localiza na Serra da Barriga, né? Atualmente Alagoas, mas antigamente fazia parte de Pernambuco. E foi um problema para os holandeses e para os portugueses. As rebeliões, as insurreições, né, de escravos, como era tratado pelo Código Penal de 1830 também, eram vistas com maus olhos, mas a gente não pode ignorar o papel delas nesse processo gradual de libertação. Na verdade, nesse processo de libertação, que não foi necessariamente gradual, como pretendiam as leis abolicionistas, mas, enfim, era só o discurso. A gente vê que, na realidade, não era bem assim. É preciso, do meu ponto de vista, reconhecer cada vez mais a importância dessas rebeliões, dessas insurreições, né, dessa resistência mesmo, porque isso traduz o papel significativo dos escravizados lutando contra o sistema e ajuda a desconstruir aquele discurso de passividade, de submissão, de sujeição do negro a um sistema de conformidade, né, do negro com esse sistema. É muito interessante porque esse discurso foi usado até mesmo pelos abolicionistas. Eles queriam afirmar essa humanidade dos negros,
então partiam para esse pressuposto. O próprio Joaquim Nabuco, ele vai dizer no livro dele, O Abolicionismo, que a escravidão não azedou a alma dos escravos contra os senhores, como comumente ocorre nos sistemas entre opressores e oprimidos. Então tinha, embora ele fosse um abolicionista, ainda tinha essa visão romantizada do sistema escravista, que negava ele como crueldade, como violência que significou, né? Em Kassange, os Imbangalas, eles são os melhores guerreiros que existem na região. E os Imbangalas, eles se fixam em Kassange, mas eles também transitam pela região. Eles transitam ali entre o Congo, entre o Dongo, eles vão ao sul, eles vão mais ao norte. Ninguém sabe exatamente de onde são esses Imbangalas, né? Existem aí historiadores que discutem de onde eles surgem, de que forma que eles se constituem, mas os Imbangalas, eles não formam um grupo étnico específico, como é o caso dos Bakongos do reino do Congo, ou o caso dos Ambundos do reino do Dongo, né? Os Imbangalas, eles se constituem de vários grupos e eles se tornam mestres da guerra. Por onde os Imbangalas passam, é praticamente certeza que eles vão destruir, que eles vão vencer a guerra, que eles vão avançar. E esses Imbangalas, eles constroem acampamentos militares. Para eles realizarem as guerras, eles se organizam dentro de acampamentos. E esses acampamentos dos Imbangalas são chamados de quilombo, né? O quilombo é o acampamento dos guerreiros. O quilombo é esse lugar em que esses guerreiros estão dentro, né? Em que esses guerreiros estão vivendo, estão acampando e transitando ao longo do tempo. Dentro desses quilombos havia uma estrutura social e hierarquia muito rígida. Conforme o português, o colonizador, adentra o território e tenta destruir aqueles reinos, os quilombos aumentam e os quilombos se fortificam. A rainha Ginga, que era então a soberana do reino do Ndongo, né? A rainha Ginga, que era a líder principal do reino, ela é expulsa em 1626 pelos portugueses do reino. Os portugueses, eles conseguem fazer alianças contra vários inimigos da Ginga, eles trazem muitos militares de Portugal e eles conseguem expulsar a rainha Ginga do reino do Dongo. E quando a rainha Ginga ela é expulsa do reino do Dongo, ela forma o seu próprio quilombo e ela passa a agir dentro desses valores dos quilombos, né? Então, ela escreve cartas, ela fala sobre como é a vida, sobre como é a hierarquia dentro do quilombo, ela mesmo não pode ter filhos dentro do quilombo, né? Palmares talvez seja, no nosso caso, talvez não, é o nosso caso mais exemplar. Palmares é um problema que vai atravessar dois momentos. Primeiro, Palmares se localiza na Serra da Barriga, né? Atualmente Alagoas, mas antigamente fazia parte de Pernambuco. E foi um problema para os holandeses e para os portugueses. Porque a gente precisa lembrar que durante um tempo Pernambuco esteve sob domínio holandês. E os holandeses já tinham problemas com Palmares. Porque os escravizados frequentemente fugiam e iam se refugiar no quilombo. Os quilombolas de Palmares, os palmarinos, frequentemente atacavam soldados holandeses que passavam pelas estradas do interior. Depois, quando os pernambucanos restauram Pernambuco, tiram Pernambuco dos holandeses e que Portugal retoma seu controle sobre Pernambuco, os portugueses continuam tendo problemas com Palmares. Então a história de Palmares é uma história de resistência ampla. O número de documentos de dirigentes coloniais se reportando ao reino de Portugal, ou mesmo à Holanda,
né? Porque os primeiros relatos são de holandeses, né? De holandeses, dizendo a resistência dos negros de Palmares tem que ser quebrada, porque ela significa um exemplo e ela significa um precedente. Não é possível, os negros sabem que existe um lugar onde eles podem ser livres. É preciso suprimir esse lugar. Só que eles são muito bem articulados e são muito agressivos. Há muitos, são mais de 20 os documentos e que perpassam um período de tempo de mais de 100 anos, 120 anos de relatos, registros de dirigentes coloniais se reportando ao reino e à Holanda e recebendo de novo a resposta dizendo é preciso suprimir essa revolta. Os escravizados que estão chegando ali, que vão ser os fugitivos de Palmares, é gente que vem, né, de Angola, é gente que vem da África Central, mas que vem de Angola, e que trazem os nomes, os termos, as referências geográficas, não é? Mas também trazem as referências políticas. Era também uma confederação bastante complexa. Existem indícios já que vão se consolidando dessa aliança, nesse caso, não só com as populações indígenas da região, mas também com fazendeiros, com comerciantes, o que explica também o seu sucesso em resistir por tanto tempo às forças portuguesas, em alguns casos militarmente superiores à de Palmares. Um lugar de fuga, é fundamental a gente ter em mente que os quilombos eles reconstroem valores, perspectivas e relações de poder que existiam na África muito antes dos africanos pisarem no Brasil, né? Os quilombos, eles são formas de organização social, política, econômica e militar essencialmente centro-africanos, perante uma luta anticolonial que se instala a partir do século XV e XVI, mas também perante os seus próprios valores e perante as suas próprias formas de luta, né? E pensar nessa complexidade dos quilombos é valorizar todos aqueles e aquelas que deram o sangue para manter a sua ancestralidade viva, né? Quilombo é luta ancestral, seja em África Central no século XVII, seja no Brasil, colônia, império e contemporâneo. Palmares sobrevive depois, né, do assassinato de Zumbi em 1695. Não é? E por que ele sobrevive? Ele sobrevive justamente porque eram vários mocambos, vários líderes, não é? E esses mocambos e essas várias lideranças, elas vão se espalhando pelas capitanias da Paraíba, do Rio Grande do Norte, né? De modo que, na primeira metade do século XVIII, você tem notícia dessa gente de Palmares que está espalhada. Né? Então, eu acho que é importante ressaltar isso, de alguma forma também porque tem uma dinâmica centro-africana, que o Nidongo é esfacelado, não é? Mas o que a gente percebe no século XVIII é como o poder político ele acaba sendo agora o poder político de sobas, ou seja, acho que a grande autoridade política desaparece, mas você tem pequenos poderes, o poder político continua na mão de lideranças mais locais, não é? Isso eu acho que é a semelhança com o contexto centro-africano. E no caso, acho que de Palmares, eu acho que isso ajuda a gente a entender por que ele é uma grande referência política para o movimento negro. Ou seja, né, então acho que quando se fala Palmares vive, Palmares não morreu, é porque de fato, ou seja, Palmares ele continua, não é, depois existindo, não é, de uma maneira pulverizada, mas no sentido dele se espalha, não é? A experiência de Palmares se espalha com essas comunidades, com essas lideranças. Você tem notícias disso até o século XVIII, não é? E alguns até a primeira metade do século XVIII, né? E estudiosos têm chamado a atenção para essas comunidades negras, né, do século XIX que ainda remetem à sua origem, aí talvez a Palmares. E no Brasil, essa experiência se espraiou por todo o território. Então, você tem quilombos desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Na região onde eu moro, que é Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, você tem um quilombo que não é tão famoso, mas que era uma grande confederação de pequenos quilombos situado na região do Triângulo Mineiro,
e que os estudos recentes dos antropólogos, dos arqueólogos, historiadores, têm mostrado a complexidade dessas estruturas, né? E as alianças que eles faziam, especialmente nesse quilombo do Ambrósio, já está demonstrado que havia uma aliança com os índios que habitavam esse território. A gente tem uma imagem do quilombo como alguma coisa que é isolada, né? Que é o que a historiografia, né, dos anos 80 mostra, de que o quilombo estava muito mais conectado com as senzalas e com as vilas próximas do que a gente sabia. Há também comunidades são também comunidades quilombolas que têm uma outra dimensão, que são construídas praticamente no pós-abolição, né? Que são aquelas comunidades, o exemplo mais clássico disso é o Quilombo do Jabaquara, em São Paulo, né? Que a Maria Helena Toledo Machado estudou, né? Em que ela é formada quando esses africanos, quando esses negros escravizados foram convidados a se retirar da cidade no pós-abolição. Há um termo utilizado na época chamado haitianismo, ou medo do Haiti. Porque o Haiti acabou sendo um episódio singular na história das relações escravistas no mundo atlântico. O Haiti ele vai ser mobilizado uma constante sombra ao longo de praticamente todo o século XIX, enquanto dura a escravidão no Brasil, seja como alerta para que lembrássemos que aquela revolta, aquela insurreição pudesse se repetir, seja como uma justificativa para desencadear reações violentas do Estado Imperial, não só contra as revoltas objetivas, mas contra a possibilidade dessas revoltas. Em 1791, essa grande revolta escrava, que vai acabar, que vai destruir o sistema escravista instalado na ilha. É importante dizer que Saint-Domingue ele é fundamental para compreender esse modelo de resistência nas Américas, inclusive porque, nesse período, na segunda metade do século XVIII, a década de 1770, 80, 90, era o principal produtor mundial de açúcar. Ninguém produzia mais açúcar no mundo, nenhuma colônia, do que Saint-Domingue. Então, ele é um duplo ataque. Ele é um ataque tanto do ponto de vista colonial, então, na década de 70, os Estados Unidos tinham conquistado sua independência, então as nações coloniais já estavam, em alguma medida, preocupadas com essa questão da independência das nações, das colônias, nas Américas, e depois porque é um ataque direto sobre o coração do maior produtor mundial de açúcar no período. E aí você tem a grande questão, que é uma revolução levada a cabo por escravizados. Isso vai construir um medo generalizado na classe senhorial do Caribe, das Antilhas, mas também na classe senhorial brasileira. Porque nós tínhamos uma população africana muito densa, em diferentes partes do Brasil, no Nordeste açucareiro, e que também vai se replicar mais tarde, a partir da década de 1810, 1820, no Sudeste, sobretudo quando o café se torna um grande produto de exportação para os mercados internacionais. Então você tem uma onda, um fluxo muito grande de escravizados chegando nos portos brasileiros. Naturalmente, isso vai causar medo, porque quando você vai fazer o cálculo, e, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que é a principal cidade escravista da era moderna, em algumas partes, em determinados momentos, a população escravizada era igual ou levemente superior à população livre dos estados do Brasil, o que significa que não tinha muita segurança, né? Uma situação dessa, uma revolta escrava pode explodir a qualquer momento. Então, óbvio que esse fantasma do Haiti,
fantasma do haitianismo rondava as cabeças senhoriais. Tem, inclusive, um livro, eu esqueci o nome, maravilhoso, dos efeitos psicológicos e práticos da revolta do Haiti no Brasil. Houve, assim, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro não, no novo mundo inteiro. Em Cuba, nos Estados Unidos, né? Em todo lugar onde havia escravos, aquele exemplo terrível para eles da revolta do Haiti foi um rastilho de pólvora, acendeu um sinal de alerta, do tipo, e se isso acontece aqui? E o Brasil era o principal lugar onde poderia acontecer, o Brasil e os Estados Unidos. Isso era ainda mais preocupante no caso da Bahia. Na Bahia, porque entre 1807 e 1835, a Bahia foi o palco de um conjunto de revoltas escravas. Você vai ter diversas revoltas comandadas e lideradas por diferentes grupos étnicos. Primeiro os Haussais, depois os Yorubais, até que em 1835 você tem a grande revolta dos Malês. No território Haussá, no território Yorubá, nos territórios vizinhos, de muito conflito. Em 1804 foi declarada uma guerra santa, um jihad, contra povos chamados pagãos, né? Mas um jihad que acontecia no próprio seio dos muçulmanos. As vítimas dessas guerras todas, né, eram, em grande parte, prisioneiros de guerra, eram guerreiros. Era gente, né, treinada para lide militar. Não é surpreendente que eles tivessem também tentado repetir suas proezas militares durante as suas rebeliões aqui. São esses muçulmanos iorubais islamizados que formam o núcleo dos malês em Salvador. Muito difícil você articular uma revolta urbana, porque todo o aparato repressivo da sociedade colonial estava centrado nas cidades, né? As polícias, toda a repressão, toda a estrutura urbana da cidade impedia a possibilidade de uma revolta, que uma revolta rural seria muito mais viável, né? Se um grupo de escravos se revoltasse numa fazenda, eles tinham muito mais condições de fugir ou de afrontar a lei, a ordem estabelecida da fazenda, do que numa cidade, né? Nesse caso, uma grande exceção é a revolta dos malês. Apesar de ser uma revolta que foi anunciada, né, porque ela foi delatada, né, não por pessoas de dentro do movimento, né? Tem uma primeira batalha na frente da casa onde eles estavam reunidos, depois sai gritando, exatamente convocando, né, nessa altura, todos os africanos escravizados e libertos, enfim, quem quisesse se juntar à revolta, né? E revolta escrava na Bahia não era uma coisa, não era uma novidade, né? Teve uma repercussão, inclusive, no recrudescimento da vigilância aos escravos em todo o Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, né? Onde os chamados negros minas, entre os quais se incluíam os nagôs, foram muito perseguidos lá, né? Suas casas invadidas e é claro, se a polícia descobria algum elemento muçulmano, que naquela época se traduzia em escritos, né, em árabe, esses escravos eram investigados e presos, enfim. Isso repercutiu, portanto, de maneira muito forte em todo o Brasil. Você vai haver uma mudança no Código Penal que instaura a pena de morte para esse tipo de ação de insurreição, de revolta. As pessoas que estavam implicadas em candomblé começaram a ser presas e implicadas nessa lei de 1835, que é uma lei contra a insurreição escrava, mas eles estavam estabelecendo essa correlação entre candomblé e resistência à revolta. E muita gente também foi deportada para a costa da África, principalmente para a África Ocidental. O mesmo, por exemplo, vai acontecer com os capoeiristas, né? Os capoeiras também, principalmente aqueles
estabelecidos nos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, Salvador, eles também vão ser alvo de uma vigilância policial mais intensa. Mais recentemente, a minha pesquisa faz parte, digamos, né, desses estudos mais recentes, começou-se também a chamar a atenção para as Irmandades como esse espaço onde a gente consegue ver, né, essa diversidade africana, né, das nações, né, mas também um espaço onde esse mundo africano se fazia arranjos e negociações. Essas comunidades de africanos e seus descendentes na diáspora faziam arranjos políticos, ou seja, se acertavam a partir de referentes que tinham a ver com as suas origens históricas, mas também de referentes políticos que tinham a ver com o lugar onde eles estavam, entendeu? Com o momento em que eles estavam vivendo, com a demografia africana que se impunha em determinada região. Um trabalho interessante da historiadora Antônia Quintão, que pesquisou as Irmandades do Rosário de São Paulo, as Irmandades do Rosário de São Paulo, notadamente a Irmandade do Rosário dos Pretos, né, no Lago do Paissandu, em São Paulo, mas também a dos Remédios, mas também de Santa Efigênia, no século XIX, e ela chama atenção para a importância desses irmãos congregados no Rosário, nos Remédios, na Santa Efigênia, não é? O vínculo bastante estreito que eles tiveram com os caifases do Antônio Bento, ou seja, com essas pessoas que resgatavam, né, ou seja, já no final do século XIX, já, né, muito próximo do final da escravidão, mas esse grupo abolicionista militante, né, que tirava, né, os escravos, né, dos lugares do cativeiro, né, de lugares onde estavam aprisionados, tal, e facilitavam, né, o encaminhamento deles para Santos, para o Quilombo do Jabaquara, né? Então é um evento, acho que é muito importante. Todas elas foram minando a escravidão, ou seja, todas elas foram, de alguma maneira, contestando esse regime de dominação, esse regime de trabalho. Assim, não haveria o fim da escravidão se não houvesse a resistência por parte desses africanos e seus descendentes aqui. Essa narrativa convencional sobre a abolição, ela não só apaga a participação dos escravizados, né, que de fato lutaram por sua própria liberdade, mas também uma articulação entre gente negra livre, liberta e escravizada, a fim de que esse sistema injusto e com pretensões de desumanização vingasse e se estendesse por mais tempo. Então, vou pedir para que quem está com Samuel, seu microfone está aberto, eu preciso que você desligue ele e os demais também. Então, eu achei, apesar do nosso tempo estar bem avançado, eu achei importante passar, muito obrigada, Samuel, passar essas duas videoaulas, como eu disse lá atrás, porque vocês não leram o texto. Eu iria passar um slide aqui, mas tudo que tem nesse slide foi falado no vídeo. Eu vou encaminhar ele vou pôr ele no grupo, tá certo? Sobre o intervalo, eu vou pedir para que vocês tenham só 5 minutos. Só 5 minutos para vocês irem ao banheiro, e aí a gente volta só para eu repassar as principais conquistas. E duas coisas muito importantes que eu quero perguntar para vocês a respeito desse documentário. Agora, no meu relógio, são 8h37. 8h42 nós voltaremos, pode ser? 5 minutos para ir ao banheiro, beber água e voltar. Eu prometo que é só hoje, tá certo?
Fico no aguardo. Eu vou desligar a minha câmera, porém eu estou aqui, tá? Vou tirar o fone e não ouço vocês. Vão lá.
Então, gente, bora retomar aqui, porque a hora já está avançada. Eu não estou conseguindo compartilhar com vocês, porque se eu compartilho, vira uma tela infinita. Então, vou deixar dessa forma e depois eu envio para o WhatsApp de vocês, tá certo? Duas perguntas a respeito do documentário. Duas observações, na verdade. Se um aluno perguntar para vocês hoje, professora, o que é um quilombo? O que vocês vão responder? Alguém arrisca dizer? Pode escrever também, não tem problema. Quem está me ouvindo, manda um emoji, por gentileza. Bacana, William, muito obrigada. A resposta que eu quero é: quilombo é luta ancestral. Isso me impactou muito quando eu vi esse documentário pela primeira vez. É luta ancestral, porque já está na nossa identidade, na identidade dos quilombolas, né? Já tem aquele sentimento de pertença. Não é... É a primeira coisa, quilombo é luta ancestral. E aí depois vem a definição, tá certo? E outra observação que eu preciso de fazer é que não existe escravos. Existem escravizados. Então, o termo correto é... eles foram escravos. Não, eles foram escravizados, beleza? E eu quero dizer também que, historicamente... Deixa eu ver aqui. Historicamente, o mundo, ele evoluiu a partir da escravização, né? Desde a pré-história, lá na época do Egito, antes de chegar na África, já existiam os escravos, né? Que tinham aqueles que eram prisioneiros de guerra, né? E então eles já vinham sendo escravizados. Os mais antigos fósseis de hominídeos foram encontrados na África há cerca de 5 milhões de anos atrás. E lá no deserto do Saara, locais onde praticou a agricultura do continente, os achados arqueológicos demonstram que depois da desertificação do Saara, as populações do norte da África passaram a concentrar-se no Vale do Nilo. E aí, a partir dali que começaram essa forma de escravização, tá certo? E a escravização moderna, né, ela já vem com a questão africana. Vocês têm algum comentário, alguma observação a respeito do documentário? Alguma coisa nova, alguma coisa que vocês querem colocar? Então, beleza. Nós temos aqui, né, a questão do movimento negro. Como eu disse lá atrás, no começo da nossa aula, nada veio de mão beijada. Se hoje nós temos as leis que temos, os decretos que temos, isso é resultado da luta do movimento negro, tá certo? Então, ele possui grande relevância, a população negra possui grande relevância na formação da identidade brasileira, e também ela possui grande relevância em toda a história do nosso país, porque o movimento negro ele está organizado de diversas maneiras e agindo em muitos momentos de luta, né, pela igualdade. Então, e em todo o território brasileiro. Nós temos aqui a história do movimento negro, que ela começa assim, como nós vimos no documentário, assim que eles colocaram os pés no Brasil, eles já começaram a se organizar. Já ainda naquela época, enquanto eles eram mercadorias, né, no período colonial. A nação brasileira teve no negro o mais ponderável dos fatores de sua formação, através de seu trabalho, cultura, sensibilidade e patriotismo.
O movimento negro, ele é um projeto político-social, como resposta às pressões dos movimentos negros e outros setores que trabalham pela promoção da igualdade racial. O Estado e a sociedade brasileira em geral têm buscado dar respostas. Já desde o início dos anos 80, quando em 1884, no governo Franco Montoro, criou-se o Conselho de Participação do Desenvolvimento da Comunidade Negra, órgão ligado à Secretaria do Estado de São Paulo. Deixa eu pegar aqui. Esse tipo de conselho também, ele foi se espalhando pelo território brasileiro, como nos estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Distrito Federal. E ainda nos municípios de Rio de Janeiro, Belém, Santos e Uberaba. E em 1986, o Movimento Negro Unificado e outras entidades realizaram a primeira Conferência Nacional do Negro, onde de lá saíram vários manifestos, várias propostas de criminalização do racismo. E a resolução de 68, que vinha no título, né? A posse de terra dos remanescentes quilombolas, a lei inserida na Constituição em 1988. E o Sarney instituiu a Fundação Cultural dos Palmares, né? E também em 1991, o governo do Rio de Janeiro criou a Secretaria de Defesa e Promoção das Populações Negras. No bojo dessas políticas foram criadas as delegacias especializadas em crimes raciais, coordenadorias do negro e outras ações similares. Temos em São Paulo a primeira ação política relevante que busca pela igualdade, ela prima pela igualdade de direitos de oportunidade para os negros, que foi a Frente Negra, um movimento de caráter nacional que se estruturou como partido político e foi extinto pela ditadura Vargas no final de 1930. E é importante ressaltar que durante esse período de ditadura, o movimento negro ele perdeu força, porque teve perseguição política e esse tipo de... como que chama? A ditadura mesmo, teve perseguição, reprimiam esses movimentos, tá bom? E aí, em Alagoas, nós temos o Coletivo de Advogados Negros do Estado de São Paulo, né, que foi o primeiro desses grupos a se organizar, tendo imediatamente se envolvido no processo sucessório da OAB. Especialistas na área da educação do Conselho estruturaram uma assessoria junto à secretaria, ou seja, ele é organizado. O movimento negro é organizado. E as atribuições do Conselho, dentre tantas, é formular diretrizes, e promover e fazer com que elas sejam executadas em todos os níveis da administração pública, né? Assessorar o poder político, porque, assim, como a gente tem leis, né, às vezes chega lá no Ministério Público, e aí, como que a gente tem que executar? Chega na escola, como é que a gente tem que cumprir? Então, esses conselhos, uma das atribuições dele é esse, né, de orientar como que deve ser executado. Sugerir ao governador da Assembleia Legislativa do Estado e ao Congresso Nacional a elaboração de projetos e leis que visam assegurar e ampliar os direitos da comunidade negra e eliminar a legislação de disposições discriminatórias. Outra coisa, a Petronilha, vocês já ouviram falar da professora Petronilha? Ela tem uma participação muito importante, porque foi a partir dela da movimentação dela, dos escritos dela e dos decretos lá de 2003, que estruturou-se a lei 6.639. Gente, eu me esqueci completamente, fugiu aqui. 10.639. As bandeiras levantadas desse movimento negro, né, a gente já falou. Esse aqui é o símbolo do movimento negro unificado, tá? E o movimento negro, ele não tem, de fato, uma hierarquia, mas ele tem, sim, uma organização. Ocorre que, assim, quem é líder, quem se sobressai como líder, né, como uma figura de destaque, ele coordena. Mas existem diversos movimentos e seus respectivos líderes. O Círculo Palmarino, o Instituto Luiz Gama, MNU, que é o Movimento Negro Unificado, né? Núcleo da Consciência Negra, da USP, Para Todos, Tribunal Popular, Quilombagem, Levante da Juventude, Mães de Maio, Rompendo Amarras e Movimento Quilombo. Cada um possui a sua organização própria, mas, de forma geral, o movimento negro não possui uma organização hierárquica. Tá? E aí, nós temos ali as legislações, né? Que começam ali uma legislação federal,
em 1985, a Lei 7.437, que inclui, entre as contravenções penais, né, a prática de atos resultantes de preconceito de raça, cor e sexo ou de estado civil. A Lei 7.716 de 1989, que define crimes resultantes de preconceito ou raça e cor, a 9.125 de 1995, que institui o ano de 1995 como o Ano Zumbi dos Palmares, em homenagem ao tricentenário de sua morte. A 9.459 de 1997, que altera os artigos 1º e 20º da Lei 7.616, de 5 de janeiro, que define os crimes resultantes do preconceito de raça ou cor e acrescenta no parágrafo do artigo 140. A 10.639, né, que foi a que eu me esqueci agora há pouco, de 2003, que altera, ela é tão importante, que é uma lei que altera a LDB, ou seja, ela muda todo o sistema educacional brasileiro, ela tem que ser cumprida, porque, assim, é uma lei que tudo gira em torno dela, mas, como eu disse lá atrás, coisas importantes aconteceram antes dela. Esse movimento antirracista, de uma educação antirracista, ela já acontecia antes dessa lei. Essa lei sancionada pelo governo Lula, lá em 2003, ela é um marco histórico, mas ela não é a primeira, que fique bem claro. Tá? E ela institui, como todos nós sabemos, na rede de ensino, é obrigatório no currículo oficial a temática história e cultural afro-brasileira e dá outras providências. E aí é onde que depois... deixa eu ver aqui. Logo depois tem a 11.600, eu vou lá na frente, que institui a educação quilombola. Deixa eu só confirmar. Rosana, coloca aqui no chat para mim, por favor, que eu sei que tem mais fresco na sua cabeça. Eu me esqueci dela. Lei 11.400... Gente, como que me fugiu da cabeça? Lei 11.645, acho que é Lei 11.645 de 2008. Ela vem somar junto com a Lei 10.639. Confirma se é isso mesmo, por favor, Rosana. Vamos continuar aqui, que meu Deus, faltam 2 minutos. Me perdoem, gente, me perdoem. E aí nós temos aqui... eu vou deixar esses slides para vocês, leis estaduais, nós temos conselhos também, né? Olha que o Dia da Consciência Negra, que dá outras providências, é a Lei 7.698, que agora, desde o ano... Tainara. Oi. É a Lei 10.639 de 2003, né, que resultou no marco, né, obrigatória a inclusão da história e cultura, né, e para as escolas quilombolas. E não, mas a 11.400 e... Procura aí, por favor, Lei 11.400 e alguma coisa. Ela que vem falar em trazer a Lei 10.639, institui uma educação... 11.639, ela institui uma educação antirracista. Mas é a Lei 11.400 e alguma coisa, que eu me esqueci nesse momento. Eu acho que é 11.645, confirma, por favor, 11.645, ela vem acrescentar a questão, torna obrigatório também a questão da cultura indígena, é verdade, cultura indígena. A 11.445, 2003, foi sancionada para incluir a temática indígena no currículo complementar, e a Lei 10.639 é a temática... Que é a educação antirracista. Não, me confundi aqui, eu queria ter falado, eu sabia que tinha 11.645 que somava a antirracista, eu me confundi quilombola e indígena. Mas, enfim, gente, desculpem pela minha confusão, mas o importante é saber que elas são resultados de luta. Como já são 9 horas, o nosso combinado é até 9 horas, eu vou compartilhar aqui
Não vou falar na aula 2, não vou falar agora sobre a atividade dessa semana. Eu vou compartilhar o slide com vocês agora, para vocês darem uma lida nessas leis e decretos, que a gente não falou de forma aprofundada devido ao vídeo. Mas como na aula que vem não vai ter apresentação, todo mundo já se conhece, todo mundo é amigo e luta em prol da mesma causa, porque é clichê essa frase que eu vou falar, parece clichê, mas não podemos aceitar ela como clichê. Ela tem que ser o que nos move. Angela Davis disse, não basta não ser racista, temos que ser antirracistas. E nossa pauta, o nosso comportamento, a nossa caminhada, a nossa jornada tem que se pautar nisso. Apesar de eu não ser racista, eu tenho que ser antirracista, beleza? Então, vou deixar para que todos aproveitem o restinho de noite, descansem, aproveitem a família, e eu já vou mandar no grupo esse slide, tá? E me perdoem pela ligeireza dessa aula, mas é que era muito importante vocês assistirem aquele documentário para que vocês pudessem adentrar no texto uma vez que vocês não leram, beleza? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário, algum apontamento? A professora Rosana colocou aí no grupo essa questão das leis, tá certo? Da 10.000 e da 11.645, tá certo? Abraço, gente, até mais. Muito obrigada aos presentes que ficaram conosco até o final. Muito obrigada, Rui, Rosana, muito obrigada. Selma, Adson, Maria, muito obrigada. Abraço, gente, até quinta-feira, 7h. Não, para agora não, Melânia, não se preocupe. O importante é você ler o texto que vocês não conseguiram ter acesso. Fiquem tranquilos, tá? A tarefa a gente conversa na quinta-feira. Abraço, Vitor, Aline, uma excelente noite. Os slides no grupo? Agora. Ok. Tá? Obrigada. Tchau, gente. Eu vou encerrar a ligação. Rosana, você tá por aí? Tô sim. Tem mais alguém aqui ainda? Deixa eu ver. Tem mais um monte de gente ainda que não saiu. Boa noite. Estão saindo aqui agora. Ainda temos mais 6 pessoas. Giovanni. Boa noite, Tainara. Boa noite, Silvia. Boa noite. Samuel. Boa noite, boa noite. Eu vou encerrar a ligação. E aí você loga de novo. Não tem como logar. Enfim. Falta quem tem que sair aqui é o a Kerly, o Samuel, a Silvia, o Suélio. Tá, obrigada. Vamos só esperar esse pessoal que está aqui. Estou vendo 2, o Suélio e a Kerly. Deixa eu ver se tem como derrubá-los aqui. Não sei fazer isso, não. Remover da chamada, consegui. E o Suélio. Acho que estamos só nós, né, Rosane? 5 pessoas. Eu, você e a outra pessoa, não sei quem que é. Rosana, o que você achou desse primeiro momento? Aqui, Rosana, você está me ouvindo? Tô. Não, só tem nós, é porque você deve estar com o celular ligado. Eu vou sair aqui, que agora que eu vi que eu estou no outro computador. Tem só nós, deixa eu só sair. Eu tenho que preparar esse slide aqui para te mandar. O que você achou? Não, achei ótimo. Pena que, como a gente... Eu quis perguntar o nome, a gente teve que dar essa ligeirada. Eu vou colocar o slide em PDF. Tá? Eu prefiro compartilhar ele em PDF e já vou colocar ele. Mas na próxima semana, na próxima aula, a gente já vai entrar direto. Eu gostei muito.
Vamos esperar ver se já virou. E até lá eu vou ter resolvido... Não, ainda não virou PDF. Eu vou ter resolvido essa questão. Ah, virou PDF. Vou abrir aqui. Eu estou com você falando, porque se eu deixar para depois, não vai nem... Eu sou mó enrolada. Mas é a correria de sala de aula. Nossa, nem me fala. E eu dou aula, além de eu dar aula para o ensino médio, eu faço parte de um... Uai, tá falando aqui, a Tatiane falou que teve alguns problemas de configuração. O que seria isso? Deve ser o áudio, não, de alguns. Mas o áudio, o problema não era nosso. Eu acho que eu penso que é no celular de cada um. Eu acho, né? Não sei. O meu tava no computador, mas eu usei o celular, tá tranquilo. Entendeu? Como eu vi que ia dar problema, eu não consegui configurar. O que eu fiz? Eu já usei o áudio do meu celular, foi tranquilo. Só ajustamos aqui. Eu tô perguntando aqui para ela, mas enfim, eu te mandei, na verdade, eu mandei lá no grupo os slides, tá certo? Tô vendo aqui. Já abri. Uhum. Ela tá me respondendo, mas é isso, a gente vai conversar, vai dar certo. Foi de ordem institucional, não foi nossa, não. Ah, tá. Certo, eu vou terminar o ambiente 2 aqui. Lembra que eu estava falando? Além de eu dar aula para ensino médio, eu assumi uma chefia lá, e uma das funções dessa chefia é dar advertência para aluno. Aí você pensa. Ai, credo. Nossa, enfim, vou deixar você dormir, vou deixar você descansar. Muito obrigada pelo seu apoio. E aí a gente conversa para você me contar a sua ideia, tá? Tá, eu já tô aqui, enquanto eu estava escutando, eu estava aqui escrevendo, mas amanhã eu já te falo. Beleza. Você vai gostar da dinâmica. Tá, se você quiser falar, eu estou com tempo. Eu tinha pensado isso aqui, ó. O café da manhã, né, normal, né? No café da manhã, eu podia colocar alguma coisa assim, né, voltada para comida quilombola. Isso. Né? Coisas mais práticas. Eu pensei em chamar, não sei se você conhece ela, chama Lucelene. A Lucelene, hoje ela está em Goiânia, mas ela é da comunidade Calunga, é uma moça, você vai amar ela. Tomara. Eu não sei se ela chegou, ela estava na Bienal em São Paulo, não sei se ela chegou. Será que ela cobra? Não, eu vou ver se eu converso com ela no particular aqui. Vou conversar com ela. Ela tá me devendo uma visita, vou chamar ela. E também, o que eu pensei? Em chamar o professor. Nós temos alguns alunos, para uma incrementada, que fazem capoeira para apresentar e fazer uma roda de conversa com a Mariola. Beleza. E será que a gente pode abrir o evento para essa capoeira? Eu creio que sim, porque nós temos um professor, tem um projeto. Inclusive, eu tenho um projeto com ele. Bacana. E lá na escola quilombola tem os alunos. Eu acho que eles seriam legal, o pessoal ver. Aí, você me coloca certinho a sua ideia no WhatsApp, escrito, para eu mandar para a Tatiane, inclusive, um orçamento prévio do que a gente precisa de comprar, quais os tipos de alimentação, por exemplo, o que vai ser servido nesse café da manhã, leite, enfim. Isso, né? Café. Isso. E aí, esse almoço também, como é que vai ser, né? Se a gente vai ter condição de servir um almoço. E eles disseram que são 8 horas, mas não tem a necessidade de ficar 8 horas nessa aula. Então, assim, porque o medo do Instituto é que, como são pessoas que trabalham demais, que tem uma carga horária muito puxada, né? Pelo cansaço do curso, eles desistirem, né? Então, assim, a gestão está pedindo para que a gente não cobre demais, mas também não passe a mão na cabeça, que sejamos razoáveis em relação às particularidades do nosso público, tá? Isso. Então, é isso. Não, mas eu vou escrever para você direitinho, mas primeiro eu vou conversar com a Lucelene, para ver o que eu consigo com ela. Perfeito.
Eu vou ligar no WhatsApp dela amanhã, agora, né, que ela tá dormindo, senão ela vai ficar louquinha na cabeça. É verdade. Aí eu ligo pra ela pela manhã, e eu creio, quase certeza que ela não vai. Ela é você vai amá-la, é uma quilombola. Eita, tá? coisa boa. Aí futuramente ver se eu consigo trazer uma quilombola também lá de Mineiros. Ah, seria bom, né? Porque eu entendi que cada aula a gente vai ter, cada rodada, cada ciclo, né? Tipo assim, depois eu Isso. passo, vem outro professor, né? Às vezes Uhum. você consegue com outro professor, né? Isso, fazer uma oficina com a gente. Uhum. Ah, eu também eu tinha dentro ainda dessa temática, que está dentro do nosso quilombo, que nós temos transista, que também é, né, da cultura. Uau, isso é. Eu não sei se eu consigo falar com ela. Para ela dar assim, alguma coisa, né? Uma trans. Tipo uma oficina. Seria tá? bom. Muito legal. Então, é isso. Vai ser uma coisa pesada, mas também não é tão caro. Vamos pensar assim, se a gente conseguir servir o almoço em torno de 12:30, 1h, né? Mas se você achar que fica pesado, a gente tenta levar o encontro ali no máximo até 2, 3 horas da tarde. Né? Isso. Porque eles pediram para que a gente não estenda às 8 horas. Tá certo? Tá. Não, então, eu vou amadurecer aqui. O pessoal da Capoeira é Fácil, que é um projeto. Né? Eles já trabalham lado a lado comigo. Mas então, a gente precisa... Não vai cobrar. Ai, maravilha. A gente precisa disso até dia 20, tá? Já vou falar com ele agora. Isso aí já me responde rapidinho. Perfeito. Muito obrigada. Não fala nada pra mim, não, que eu sou acelerada. Eu também. Você fala pra mim, eu quero fazer, já vamos dar logo. Maravilhoso. Mas dia 20 a Tati fez, vamos acoplar. É quando você precisa, vamos atrás. Pronto. Desse jeito. Eu também sou. Meu nome é pronto. Vai dar certo. Tá? Amém. Em nome de Jesus. Dará assim, já deu. Muito obrigada, Rosana. Boa noite. Boa noite, tá? Fica com Deus. Tchau, você também. Tchau, tchau.